Você já parou para perguntar: por que atraímos o mesmo tipo de dor repetidamente? Cada um de vocês que me escuta está preso na teia do seu próprio trauma. E aqui está a verdade brutal, que poucos têm coragem de compartilhar. Essa repetição não é uma cruel coincidência. É um eco ensurdecedor do que se esconde nas sombras da sua psique. Assim como descreve Philip Zimbardo em sua célebre obra sobre o efeito Lúcifer, todos estamos suscetíveis a cair nessa armadilha insidiosa. Podemos nos tornar a expressão viva do nosso sofrimento, transformando-nos em agentes ativos de nossa própria destruição, como se fôssemos obsessivamente magnetizados pelas feridas mais profundas. Seu subconsciente está mentindo para você. Ele deseja manter o familiar, mesmo quando esse familiar é uma fonte ininterrupta de dor. Você não está apenas buscando controle pelo controle em si. Está se agarrando à dor como uma criança se agarra a um brinquedo quebrado, numa necessidade quase desesperada de sentir algo, mesmo que seja o amargo gosto da desgraça. O problema é que, a cada reviravolta, a cada repetição, você se transforma. O trauma faz de você um artista de uma tragédia sem fim, criando um espetáculo só para você, onde a plateia está vazia e os aplausos são apenas ecos do sofrimento. A escuridão interna, essa força que você evita, não é meramente um conceito abstrato. É uma sombra que se alimenta da sua dor, que se nutre do seu medo de confrontá-la. Carl Jung fala sobre essa sombra, aquilo que preferimos ignorar, mas que, se não for encarado, molda nossas ações de maneira destrutiva. Você se torna um prisioneiro do seu próprio passado, e a cada nova experiência negativa, essa sombra se torna mais forte, mais impositiva. Você está constantemente se debatendo em um ciclo vicioso, onde o mesmo padrão se repete e a sensação de impotência se intensifica. Richard Schwartz, ao desenvolver a terapia de sistemas internos, nos alerta sobre a multiplicidade da psique humana. Você não é um ser único e coeso, mas um campo de batalha de partes conflitantes, cada uma delas desejando sua atenção. Algumas partes querem proteção, outras buscam controle. E muitas vezes é essa luta interna que perpetua a dor. A liberdade que você busca não está em evitar a batalha, mas em abraçar a complexidade do seu ser. Viktor Frankl, com sua visão sobre o sentido da vida, nos ensina que mesmo em meio ao sofrimento, é possível encontrar propósito. Você não é uma vítima condenada à repetição, mas um ser capaz de transformar dor em significado. A chave está em aceitar sua sombra, em reconhecer que o monstro dentro de você não é o inimigo, mas uma parte de quem você é. Somente assim, ao confrontá-la, você poderá desmantelar as ilusões que a dor lhe impôs e, finalmente, alcançar uma liberdade autêntica. Portanto, a pergunta que você deve se fazer não é apenas por que isso acontece comigo, mas sim o que essa dor está tentando me ensinar. E ao fazer isso, você começa a trilhar o caminho da verdadeira libertação. Agora você pode estar pensando: sou imune a isso, sou diferente. Deixe-me ser claro, ninguém é verdadeiramente imune ao veneno do trauma. A ilusão da imunidade alimenta um ciclo vicioso que o mantém cativo, como um prisioneiro de suas próprias crenças distorcidas. Enquanto você se apega à ideia de que seu passado não influencia seu presente, você está, na verdade, permitindo que ele controle cada movimento seu, cada relacionamento, cada decisão que você toma. O trauma é um parasita expert. Ele penetra nas suas defesas e cria novos padrões, novos ciclos de dor que se transformam em sua identidade. Não somos meros objetos aleatórios que sofrem. Somos seres que insistem em atrair situações que reforçam essa dor, como se a buscássemos ativamente para confirmar uma visão distorcida de nós mesmos. A sombra, conceito central na psicologia junguiana, não é apenas uma parte da psique que devemos temer, mas uma peça essencial do nosso ser. O monstro que reside em você não deve ser ignorado ou rejeitado.
Ele deve ser reconhecido e compreendido. Richard Schwartz, em sua abordagem da terapia de sistema de famílias internas, nos ensina que cada uma de nossas partes, mesmo aquelas que carregam dor e traumas, tem uma função a desempenhar. Cada fragmento da sua psique grita por atenção e compreensão, e ignorá-los apenas perpetua a dor. Ao abraçar suas sombras, você começa a desmantelar as ilusões que a vida lhe impôs, e assim se torna possível transformar a dor em um catalisador para a mudança. Você pode estar pensando que isso não se aplica a você, que sua história é única. Mas a verdade é que somos todos vulneráveis às armadilhas da nossa própria narrativa. O efeito da situação, como demonstrado nos estudos de Zimbardo, revela que nossas circunstâncias podem moldar nosso comportamento de maneiras que nunca imaginamos. O ambiente, as relações e as experiências que vivemos influenciam profundamente nossa psique. Você não é uma ilha. Sua vida é um reflexo das interações e das experiências que você teve. A negação dessa verdade é uma forma de autossabotagem. Quando você se recusa a ver as conexões entre seu passado e seu presente, você se tranca em uma prisão invisível, onde o tempo parece não passar e a dor se repete incessantemente. Confrontar sua sombra é um ato de coragem. É um convite para olhar para o que você teme, para o que você evita, e ainda assim se permitir sentir. Viktor Frankl, com sua poderosa visão sobre o sentido da vida, nos ensina que mesmo em meio ao sofrimento, é possível encontrar propósito. O que essa dor está tentando lhe ensinar. Cada cicatriz que você carrega é uma lição, uma possibilidade de crescimento, se você estiver disposto a enfrentar sua verdade. A dor não é apenas um fardo a ser carregado, é uma oportunidade disfarçada. Quando você aceita sua sombra, você não está se rendendo a ela, mas sim transformando-a em uma aliada na busca de significado. A luta interna que você enfrenta não é apenas uma batalha pessoal, é uma condição humana. O desejo de escapar da dor é natural, mas é nesse impulso que reside a armadilha. A liberdade que você busca não está em evitar a batalha, mas em abraçar a complexidade do seu ser. É preciso um esforço consciente para se despojar das armaduras que você construiu ao longo da vida, aquelas que o protegeram do sofrimento, mas também o isolam de sua verdadeira essência. Cada máscara que você usa é uma barreira que impede a autenticidade e a conexão genuína com os outros. O que você precisa entender é que a verdadeira imunidade não vem da negação, mas da aceitação. Aceitar que você não é diferente, que todos nós carregamos nossas sombras, é o primeiro passo para a libertação. Ao reconhecer que você não está sozinho nessa luta, que o sofrimento é uma experiência compartilhada, você pode começar a desmantelar as ilusões que o mantêm preso. As histórias que contamos a nós mesmos sobre quem somos e o que somos capazes de suportar moldam nossa realidade. Você não é uma vítima condenada à repetição. Você é um ser capaz de transformar dor em significado. Portanto, ao questionar por que isso acontece comigo, você deve também se perguntar: o que essa dor está tentando me ensinar? Este é o cerne da transformação. A disposição de ver além do imediato, de buscar a verdade em meio ao caos. Quando você se permite confrontar sua sombra, você começa a trilhar o caminho da verdadeira libertação. E assim, ao integrar essas partes de si mesmo, você não apenas se torna mais forte, mas também pode se conectar de forma mais profunda com o mundo ao seu redor. A escuridão interna não precisa ser uma sentença. Pode ser o terreno fértil para o renascimento. É nesse espaço, entre a dor e a aceitação, que você finalmente encontra o poder de reescrever sua história. E posso te perguntar, o que fazer diante disso? Como você resiste? A solução nunca será ignorar ou tentar erradicar esses padrões obscuros que habitam em você. A verdadeira resistência exige coragem, a coragem de enfrentar suas próprias trevas. Desmantelar a estrutura de dor enraizada em seu ser não é uma tarefa fácil.
É uma batalha interna que você deve travar. A verdade é que, para sobreviver, você precisa se confrontar e mergulhar nessas profundezas sombrias. Pare de correr. Olhe para dentro de si mesmo e veja o que realmente existe nas sombras, pois é ali, nesse espaço escuro, que reside o poder que você busca. A resistência começa pelo reconhecimento da dor, pela aceitação de que o trauma não define você, mas é uma parte intrínseca da sua narrativa. Um ato difícil, mas essencial. Reconhecer a dor como uma companheira, mas não como sua verdade absoluta, é um passo libertador. A cada vez que você faz isso, reduz o poder que o trauma exerce sobre você, diluindo suas garras e se tornando, assim, o autor da sua própria história. O processo de enfrentar sua sombra, como Jung nos ensina, é o primeiro passo para a verdadeira transformação. Ao confrontar essas partes de si mesmo, você não apenas se torna mais forte, mas também se prepara para conectar-se mais profundamente com o mundo ao seu redor. Richard Schwartz, com sua abordagem da terapia de sistema de família interna, nos revela que dentro de nós existem múltiplas vozes, algumas delas carregando as cicatrizes do passado. Cada uma dessas vozes tem uma história a contar, uma lição a ensinar. Ao invés de tentar silenciá-las, você deve escutá-las. Essa escuta ativa é o que permite a você integrar essas partes quebradas, permitindo que cada fragmento seu se una em uma narrativa coesa. Essa é a essência da autocompaixão. Tratar-se com a mesma gentileza que você ofereceria a um amigo em sofrimento. Mas o que acontece quando você ignora essa dor? O que acontece quando você se recusa a ver o monstro dentro de você? O efeito Lúcifer nos ensina que, sob certas circunstâncias, qualquer um de nós pode se tornar o algoz. Quando você não enfrenta suas sombras, elas emergem em formas inesperadas, afetando suas decisões, suas relações e sua própria percepção de si mesmo. O que você não enfrenta se manifesta, e o que deveria ser uma fonte de aprendizado se torna um ciclo vicioso de repetição de traumas. Você não é uma vítima condenada à repetição. Você é um ser capaz de transformar dor em significado. Viktor Frankl, em sua obra Em Busca de Sentido, nos lembra que mesmo nas situações mais sombrias, é possível encontrar um propósito. O que isso significa para você? Significa que, independentemente das circunstâncias, você pode escolher sua resposta. Essa escolha é seu poder. Quando você se permite confrontar sua sombra, você começa a trilhar o caminho da verdadeira libertação. E é nesse espaço, entre a dor e a aceitação, que você finalmente encontra a força para reescrever sua história. É preciso coragem para olhar nos olhos do que você teme, para entender que a escuridão interna não precisa ser uma sentença. Pode ser o terreno fértil para o renascimento. A resistência não é uma luta contra a dor, mas uma dança com ela. É aceitar que a dor é parte da experiência humana e que, ao invés de fugir, você pode acolhê-la e, assim, transformar essa experiência em algo que enriquece sua jornada. A cada passo que você dá em direção à aceitação, você se despoja das ilusões que têm mantido você prisioneiro. Você começa a ver a verdade nua e crua. A vida é feita de contrastes. A luz só é reconhecida na presença da escuridão. O que você deve entender é que sua sombra não é seu inimigo. Ela é uma parte de você que clama por atenção. Quando você se recusa a ignorá-la, você não apenas a integra, mas também ganha uma compreensão mais profunda de quem realmente é. Ao fazer isso, você não só se fortalece, mas também se torna um farol para os outros, que ainda estão perdidos em suas próprias escuridões. Através de sua jornada de resistência, você pode inspirar outros a fazerem o mesmo. O poder de transformar sua dor em significado não é apenas uma conquista pessoal. É um convite para que outros se juntem a você nessa luta por autenticidade e verdade. Por fim, lembre-se: a verdadeira resistência não está na negação da dor, mas sim na coragem de enfrentá-la. É uma jornada que exige vulnerabilidade,
mas que também oferece a recompensa de uma vida mais plena e significativa. Então, eu te pergunto novamente, como você resiste? A resposta não está em fórmulas mágicas ou soluções superficiais, mas na disposição de mergulhar fundo, de confrontar o que é real e de se tornar o agente de sua própria transformação. Agora o insight é este: não existem varinhas mágicas. Não há batalhas sem sangue. O que você precisa é de um olhar que não tema a escuridão. É aquele olhar que começa a enxergar a beleza e a singularidade na fragilidade da dor humana. Quando você percebe que os ensinamentos das sombras não são algo a se temer, mas sim uma lição a ser aprendida e integrada ao seu ser, você dá um passo crucial em direção à sua soberania radical. Essa jornada é solitária, sim, mas é também profundamente transformadora. Ao mergulhar na escuridão interna, você começa a desvelar as camadas que compõem sua essência. A sombra de Jung não deve ser vista como um adversário a ser derrotado, mas como uma parte intrínseca de você, carregando os traumas e as experiências não resolvidas que moldam sua percepção do mundo. Richard Schwartz, com sua abordagem da terapia de sistemas internos, nos ensina que essas partes não são inimigas. Cada fragmento de sua psique tem uma história, uma motivação, um desejo de ser ouvido. E é nesse diálogo interno que reside a chave para sua libertação. Você se torna um explorador de sua própria psique. A cada passo, você se depara com um monstro dentro de você. Não um ser a ser temido, mas uma manifestação da sua resistência e da sua dor. Viktor Frankl, em sua busca por significado diante do sofrimento, nos lembra que a dor pode ser um veículo para a descoberta de nossa verdadeira essência. Ele nos convida a buscar propósito mesmo nas situações mais sombrias, a encontrar luz onde antes só havia trevas. E é nesse espaço de vulnerabilidade que você se torna verdadeiramente forte. Ao confrontar suas sombras, você não apenas se despede das ilusões, mas também se arma com um conhecimento acionável e confiável sobre os mecanismos de defesa que moldam suas reações. O poder da situação, um conceito central no entendimento da natureza humana, revela como somos moldados pelas circunstâncias. Você começa a entender que suas decisões, suas emoções e até suas relações são influenciadas por forças externas, mas também por essa escuridão interna que você aprendeu a reconhecer. Assim, você não se torna uma vítima das circunstâncias, mas um agente ativo em sua própria transformação. E é aqui que o efeito Lúcifer se torna uma lente poderosa para entender a complexidade da moralidade humana. Não se engane, a linha entre o bem e o mal é muitas vezes tênue. Todos nós carregamos a capacidade de cometer atrocidades sob circunstâncias específicas. A verdadeira liberdade surge quando você aceita que é capaz de ambos, de criar e de destruir. A aceitação dessa dualidade não é um convite ao desespero, mas uma chamada à responsabilidade. Ao abraçar sua totalidade, você se torna mais consciente das suas ações, mais atento às suas escolhas e mais empático em relação aos outros. Essa jornada de autodescoberta não é feita de passos firmes e seguros, mas de tropeços e quedas. Cada falha é uma oportunidade de aprendizado. Cada dor é um convite à reflexão. O que você faz com essa dor é o que realmente importa. Ao transformar suas experiências em aprendizado, você não só se fortalece, mas também se torna um farol para aqueles que ainda estão perdidos em suas próprias escuridões. Sua luta por autenticidade e verdade não é apenas uma conquista pessoal. É um chamado para que outros se juntem a você nessa busca. A resistência à dor, como já discutido, não está na negação, mas sim na coragem de enfrentá-la. Você precisa encarar o que é real, mergulhar nas profundezas de sua psique e emergir mais forte e mais consciente. A resistência, portanto, não é um ato de rebeldia, mas um compromisso com a verdade.
é a disposição de olhar para dentro, de reconhecer suas fraquezas e, a partir daí, forjar uma nova identidade. Ao final dessa jornada, você perceberá que a liberdade não é um estado de ser, mas um processo contínuo. A cada revelação, a cada conquista sobre suas sombras, você se aproxima mais de quem realmente é. E esse é o verdadeiro propósito da vida. Não se esconder nas sombras, mas dançar com elas. O convite é claro. Abra-se para a experiência de ser humano, com todas as suas nuances e complexidades. Ao fazer isso, você não apenas se transforma, mas também transforma o mundo ao seu redor. Então eu te pergunto, você está pronto para abraçar sua sombra? Está disposto a enfrentar a verdade brutal que reside dentro de você? A resposta não está em fórmulas mágicas ou soluções superficiais, mas na coragem de mergulhar fundo, de confrontar o que realmente é e de se tornar o agente de sua própria transformação. Isso é o que significa viver plenamente. A verdadeira transformação começa quando você decide encarar suas sombras e se permitir ser vulnerável. Ao abraçar sua essência, você não apenas se liberta, mas também inspira outros a fazerem o mesmo. Agora é hora de agir. Enfrente suas verdades, transforme sua vida e compartilhe essa jornada com quem você ama.